Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Nós terminamos o módulo anterior de concurso de pessoas e concurso de agentes estudando a matéria de participação. E nós vimos as espécies de partícipes, nós vimos as teorias sobre a punibilidade do partícipe e ficou faltando um pouquinho de participação ainda. Vale destacar o artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, que fala da participação de menor importância, que diz assim: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, como a gente também, a doutrina, prioritariamente adota o conceito restritivo de autoria, pelo conceito restritivo de autoria, autor é quem executa os elementos do tipo e partícipe é quem colabora sem executar. Então, eu posso ter o partícipe e o autor. Para esse conceito, o mandante não é partícipe, porque ele não executa os elementos do tipo. Isso não quer dizer que o mandante aqui aparecendo como partícipe necessariamente terá uma pena menor do que a do autor, porque nem sempre um partícipe mandante, e geralmente não tem, ele não tem uma participação de menor importância. Então, a lei foi muito clara no parágrafo 1º que o partícipe vai ter uma pena diminuída de 1/6 a 1/3, né, até para diferenciar da pena do autor, se a participação dele é de menor importância. Então, em que pese haver posição em contrário, é legal também ressaltar, e eu concordo com isso, que comprovada que a participação da pessoa foi de menor importância, ela tem que ter direito à diminuição de pena. Ou seja, eu entendo que a natureza jurídica dessa minorante de pena, que está no 29, parágrafo 1º do CP, é um direito subjetivo do réu. O sujeito comprovou que a participação dele é de menor importância, o magistrado não pode diminuir a pena dele. O magistrado deve diminuir a pena dele de 1/6 a 1/3. Trata-se de um direito público subjetivo do réu, apesar de haver autores se posicionando contrariamente. Então, participação de menor importância ou participação mínima, participação com reduzida eficiência causal ou contribuir pouco para o crime, merece essa redução de pena. Então, isso se relaciona com a situação do partícipe. Uma outra situação que eu não falei, e a gente vai começar a falar nessa aula, são espécies de autoria. Outras espécies de autoria para além daquelas que a gente já aprendeu. A gente aprendeu autoria intelectual, a gente aprendeu sobre o autor executor, a gente aprendeu sobre o autor mediato, e aí o que a gente vai começar a aprender? Outras espécies de autoria e coautoria. Primeira espécie de autoria que eu queria chamar a atenção para vocês é a chamada autoria ignorada, ou tem gente que chama de autoria desconhecida, que é quando eu tenho um total desconhecimento dos indícios de autoria. Meu carro foi encontrado na rua com vidro quebrado, com CD player furtado, e ninguém sabe quem foi. Não viram quem é, qual é a pessoa, quem era, baixo, magro, alto, louro, gordo, branco, asiático, negro, não sei. Isso é total desconhecimento de indícios de autoria sobre o fato criminoso. Isso é autoria ignorada, ou também tem gente que chama de autoria desconhecida. A autoria ignorada, a autoria desconhecida, ela leva a uma impossibilidade da ação penal, porque seja numa ação penal pública ou seja numa ação penal privada, para que se possa formular a denúncia do Ministério Público ou a queixa do ofendido, eu preciso de indícios de autoria, e sem isso não tem como formular nem a queixa para iniciar ação penal privada, nem a denúncia para iniciar ação penal pública. Outra espécie de autoria que eu queria chamar a atenção de vocês é a autoria colateral e a autoria incerta. Eu tô falando das duas ao mesmo tempo porque elas são muito semelhantes. Tanto a autoria colateral como a autoria incerta são muito parecidas. Qual seria a situação de autoria colateral e autoria incerta? A situação de autoria colateral e autoria incerta parecem ser situações de concurso de pessoas. Mas apesar de parecer que há um concurso de pessoas lá na situação, não há concurso de pessoas. Porque os agentes que estão envolvidos na situação de autoria colateral e autoria incerta, eles não têm vínculo psicológico. Eles não têm acordo de vontades para realizar um fato criminoso em comum. Então, o que acontece na autoria colateral e na autoria incerta? Tanto a hipótese de autoria colateral como a hipótese de autoria incerta são hipóteses de autoria paralelas.
O que seria uma autoria paralela? Estão ocorrendo paralelamente, ao mesmo tempo, lado a lado. Duas pessoas executando a mesma conduta, com a mesma intenção, visando lesar o mesmo bem jurídico, paralelamente, ao mesmo tempo, concomitantemente, mas sem ter entre elas vínculo psicológico, sem ter entre elas acordo de vontades. Uma muitas vezes nem sabe da existência da outra, elas não se conhecem, não sabem da existência da outra, mas estão ali paralelamente, no mesmo dia, no mesmo local, na mesma hora, concomitantemente, executando a mesma conduta, com o mesmo dolo, a mesma intenção para lesar o mesmo bem jurídico, mas sem vínculo psicológico. Isso acontece tanto na hipótese de autoria colateral, como acontece na hipótese de autoria incerta. Vamos imaginar dois atiradores, dois agentes, que são dois atiradores, que querem matar a mesma pessoa no mesmo local. Então, A de amor e B de bola foram para a mesma praça, visando cometer homicídio contra a mesma vítima, que era um candidato a prefeito do município de Sucupira. O candidato a prefeito do município de Sucupira estava num palanque, numa praça pública, fazendo discurso, e esses dois atiradores que não se conhecem, que não têm vínculo psicológico, foram para a mesma praça, no mesmo local, no mesmo dia, no mesmo horário, com o fim de matar a mesma pessoa. Se colocaram em lados opostos da praça, dispararam arma de fogo para atingir a mesma pessoa. O tiro do atirador A atingiu o candidato à prefeitura de Sucupira, e o tiro do atirador B também atingiu. Só que o tiro do atirador A pegou na cabeça e matou. O tiro do atirador B pegou na perna. Ou nem pegou de raspão. Pode acontecer? Pode. Aí a gente tem que tomar cuidado. Se o tiro do atirador A, que pegou na cabeça, pegar na cabeça primeiro e já matar a vítima, e só depois vier o tiro do atirador B, a gente está diante de uma situação que quando o B atira na vítima, a vítima já tá morta. Mas pode ser que não seja isso. Pode ser que o tiro do atirador A pegue na cabeça da vítima, a vítima não morra, e ainda ela não estando morta, o tiro do atirador B pegue na barriga, no peito, ou pegue na perna, pegue num lugar que não mate a vítima, mas pegou, enquanto a vítima ainda estava viva, porque o tiro que veio do A ainda não tinha produzido a morte, ainda era um corpo vivo quando o B atirou. O que a gente está vendo? Vamos lembrar como é que é uma autoria colateral. São autorias paralelas, são autorias acontecendo lado a lado, sem vínculo psicológico. Portanto, esses agentes não estão em concurso de pessoas. Porque não há entre eles vínculo psicológico, que é um requisito para ter concurso de pessoas. Eles praticaram condutas dolosas ao mesmo tempo, visando atingir e lesar o mesmo bem jurídico, mas não estão em concurso de pessoas porque não há um requisito do concurso de pessoas, o vínculo psicológico entre os participantes. Então, como é que se dá? Isso acontece tanto com a autoria colateral como com a autoria incerta. Qual é a diferença, então, autoria colateral e autoria incerta? A diferença é que na autoria colateral, eu chamo de autoria colateral quando ocorrem essas autorias paralelas, sem vínculo psicológico, quando os agentes em autorias paralelas, sem vínculo psicológico, praticam condutas para lesar o mesmo bem jurídico, e é possível apurar quem deu causa ao fato consumado. Então, o que é autoria colateral? A autoria colateral são autorias paralelas, ocorrendo lado a lado, sem vínculo psicológico, acontecendo lado a lado, visando dolo. Dolo não há entre eles. Tem dolo para lesar o mesmo bem jurídico. Visando lesar o mesmo bem jurídico, mas sem vínculo psicológico. Só que eu chamo de autoria colateral por quê? Porque é possível apurar quem deu causa ao fato consumado. Então a perícia lá, a polícia técnica, conseguiu apurar que foi da arma do A que partiu a munição que matou a vítima. A arma do B partiu a munição que atingiu a vítima na perna, enquanto a vítima ainda estava viva, mas não matou a vítima. Ou foi a arma do A que matou a vítima, gerando uma morte instantânea, e quando a arma do B disparada atingiu a vítima já estava morta. Então é possível apurar que foi A que consumou o fato. B não consumou. B deu causa ao fato tentado. Aí vamos pensar aqui na situação. Se a arma do A matou, ele responde pelo homicídio consumado. Se foi uma morte instantânea e o B só atirou depois disso, o B fica numa situação de crime impossível.
possível. Se foi da arma do A que foi gerada a morte da vítima, A responde por homicídio consumado. Mas como não teve morte instantânea e B atirou e ainda pegou na vítima quando estava viva, B responde por tentativa de homicídio. Tá claro? Então, na autoria colateral, eu posso apurar nessa situação de autorias paralelas, em que os agentes não têm vínculo psicológico, mas têm dolo de praticar o crime contra o mesmo bem jurídico, eu posso apurar quem deu causa ao fato consumado e quem não deu. E a autoria incerta? Na autoria incerta é a mesma coisa, só muda a situação final. Qual é a situação final? Eu não consigo apurar quem consumou o fato. Então vamos dizer que esses atiradores usaram armas semelhantes, do mesmo calibre, estavam no mesmo lado da praça, ou seja, os indícios que foram apurados da situação são tão iguais, tão semelhantes, que tecnicamente não foi possível apurar quem consumou o fato. O fato foi consumado, a vítima morreu, sabe-se, há provas de que os dois atiradores tentaram matar a vítima, usaram armas que dispararam contra a vítima, mas não tem prova técnica suficiente que possa apurar de qual arma foi proveniente a munição que matou a vítima. Isso é uma autoria incerta, porque haviam autorias paralelas, sem vínculo psicológico, portanto os agentes não estavam em concurso de pessoas, praticaram condutas para lesar o mesmo bem jurídico, mas eu não posso apurar quem deu causa ao fato consumado. Isso é autoria incerta. Se eu puder apurar quem deu causa ao fato consumado, é autoria colateral. Se eu não puder apurar quem deu causa ao fato consumado, é autoria incerta. Beleza? Na autoria colateral, como eu pude apurar quem consumou o fato, fulano que consumou responde na modalidade consumada. Fulano que não consumou responde na modalidade tentada ou no crime possível, ok? E na autoria incerta, professora, que eu não tenho como apurar quem consumou o fato. Na autoria incerta, que eu não tenho como apurar quem consumou o fato, a posição majoritária é ambos respondem na forma tentada pelo princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, decide-se em favor do réu. Então, se eu não posso apurar quem deu causa ao fato consumado, que é na autoria incerta, na dúvida, eu aplico o princípio do indúbio pro réu. Essa é a posição majoritária. Então, se eu vou usar o princípio do indúbio pro réu e eu não tenho como apurar quem consumou o fato, mas eu tenho como apurar quem tentou, porque todos tentaram, então todos respondem na forma tentada. Beleza? Visto isso, nós vamos agora falar de coautoria funcional. Tem autores que chamam também de coautoria parcial. Como eu disse para vocês, a maioria da doutrina trabalha com o conceito restritivo de autoria. Não trabalha com o conceito finalista, que é a teoria do domínio final do fato. Para o conceito restritivo de autoria, autor é quem executa os elementos do tipo. Então, no homicídio, vamos pegar o homicídio que eu acho que é um exemplo mais fácil. É o cara, por exemplo, que disparou arma de fogo para matar. Tá praticando ato de matar, que é elemento do tipo, matar alguém. É o cara que dá a facada, tá praticando o ato de matar, que é elemento do tipo, matar alguém. Então, para o conceito restritivo, autor é quem executa os elementos do tipo. Aquele cara que não estiver praticando a conduta nuclear do tipo, os elementos do tipo, algum elemento do tipo penal, ele não poderia ser um coautor, ou um autor ou um coautor. Ele seria partícipe, porque ele colaborou sem executar os elementos do tipo, ok? Só que aí vem essa ideia de autoria funcional, de coautoria funcional, que a gente vê na jurisprudência. Quem é o coautor funcional? E vários doutrinadores se filiam a essa posição. A coautoria funcional é aquela em que diversos autores praticam atos de execução que, se somados, vão produzir o resultado almejado. Então, assim, eu sou um autor funcional quando eu pratico um ato de execução sem o qual o resultado provavelmente não teria se produzido. E muitas vezes esse ato que eu estou praticando não é propriamente um elemento do tipo, mas sem ele, o outro parceiro, o outro coautor, não teria alcançado o resultado que é elemento do tipo. Então, por exemplo, eu quero matar uma vítima esfaqueando ela. Só que se eu tentar matar ela facada, eu não vou conseguir dominar ela para esfaquear ela. Ela é forte, ela é robusta, vítima. Ela pode segurar a minha mão para impedir que eu venha a esfaquear. Então, eu contei com outra pessoa para segurar a vítima enquanto eu a esfaqueava. O ato de segurar a vítima não é propriamente um ato de matar.
como tá sendo o ato que o outro agente está fazendo ao esfaquear. Mas, gente, sem o ato de segurar, provavelmente o outro autor não conseguiria esfaquear. Esse cara que tá segurando é um coautor funcional. Por que ele pratica uma coautoria funcional? Porque ele tá executando um ato sem o qual o resultado, que é um elemento do tipo que é a morte, não se produziria. Então, o coautor funcional é esse cara. É aquele cara que pratica um ato que, somado ao ato do outro autor, é capaz de produzir o resultado almejado. Então, se esse ato, somado ao outro ato que o outro autor está fazendo, que muitas vezes é um elemento do tipo, provavelmente o resultado do tipo penal que é o almejado não teria sido produzido. Esse é o coautor funcional. Essa é coautoria funcional, ou alguns autores chamam de coautoria parcial. Bom, visto isso, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o artigo que é a cooperação dolosamente diversa, que é o artigo, é o 29, parágrafo 2º, que fala da situação de cooperação dolosamente diversa. O que significa cooperação dolosamente diversa, né, professora? Explica pra gente o que é essa tal dessa cooperação dolosamente diversa. Já tá falando, eu cooperei, eu contribuí dolosamente, só que eu fiz isso para um crime diferente do que foi executado. Cooperação dolosamente distinta. Eu quis cooperar com dolo, só que eu quis cooperar com dolo por um crime distinto do que o meu coleguinha executou. Ele executou um crime distinto do que eu quis cooperar. Crime pro que eu quis cooperar era menos reprovável, menos grave do que o crime que ele executou. Olha o que diz o artigo 29, parágrafo 2º. Diz assim: se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será ainda aumentada da metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. O que aconteceu aqui? Aconteceu um desvio subjetivo entre os agentes. Um desvio subjetivo é um desvio do dolo. O meu dolo, na hora que eu queria cooperar, era de cooperar para um furto. O cara foi lá e praticou um roubo. Eu quis cooperar com um cara para um furto, para subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça à pessoa. A minha colaboração, quando eu dei para ele, foi para essa. Fui partícipe dele no crime de furto, para ele realizar um furto. Ele pegou a minha colaboração e aplicou para realizar um roubo, um latrocínio, roubo seguido de morte. Então a minha colaboração, a minha cooperação foi dolosamente distinta do que aconteceu. Eu quis colaborar dolosamente para um outro crime. Ele foi lá e praticou um crime mais grave. Essa é a situação. A questão é a seguinte: se eu quis cooperar dolosamente para um crime distinto do que foi executado, que o que foi executado foi mais grave, o que eu vou precisar verificar na situação é o seguinte: o cara que quis cooperar dolosamente por crime menos grave, era previsível para ele o crime mais grave? Que é isso que está sendo discutido aqui. Era previsível para ele, que quis cooperar para o menos grave, que o coleguinha dele, o parceiro dele, que pode ser o autor do crime, ele era partícipe, ou ele era coautor, e o cara, ele quis cooperar para o crime menos grave. Mas o colega, o parceiro, o autor, ele é partícipe. O cara lá, o autor, cometeu o mais grave. Ele quis colaborar para o furto, o cara foi lá e fez um roubo, ou fez um latrocínio. Quando ele fez a colaboração dolosamente distinta, era previsível que pudesse acontecer o mais grave? Isso daí que tem que ficar claro. Se era previsível para mim que pudesse acontecer o mais grave, eu dancei. Porque olha lá, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, do crime menos grave. No caso aqui, o furto, que é o nosso exemplo. Essa pena do furto, que é o crime menos grave, será aumentada da metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Eu quis cooperar com um crime menos grave, o furto. O cara foi lá e praticou um mais grave, um roubo. Agora, se ficar comprovado que esse resultado mais grave que aconteceu estava no campo da minha previsibilidade, era previsível. Previsível não é que eu previ, é que era possível eu prever. Era possível eu prever que pudesse acontecer um roubo? Ah, era. Porque você sabia que a vítima estava em casa e poderia a vítima reagir e ele ter que usar de violência ou grave ameaça. Ou você sabia que a vítima podia voltar a qualquer momento para casa e você era previsível, era possível de prever que a vítima podendo voltar a qualquer momento para casa ia poder ocorrer um emprego de violência e isso se transformar no roubo. Ah, tá. Previsível não quer dizer que o cara que quis cooperar pro crime menos grave previu. Quer dizer que era possível de prever.
Então vamos lá. Olha só a tabelinha. Eu quis cooperar para um crime menos grave, furto. O meu parceiro, que é o autor do crime, foi lá e cometeu o crime mais grave, roubo. Como é que eu vou ter que verificar? Esse crime mais grave que ele cometeu, que eu não quis cooperar, eu quis cooperar com o menos grave, que é o furto. Era imprevisível para mim? Imprevisível, não podia prever. Se era imprevisível, eu fico só no crime menos grave sem nenhum tipo de aumento de pena. Se era imprevisível eu não podia prever. Eu fico no meu crime menos grave, sem nenhum aumento. Se era previsível o crime mais grave, o que é previsível? Eu podia prever. Eu não previ, mas era previsível. Eu podia prever o crime mais grave. Eu fico no meu crime menos grave, que é o furto, mas com aumento de pena, da metade. Porque eu podia ter previsto o crime mais grave. Se eu não podia ter previsto, era imprevisível, eu fico só com a pena do furto, que é o menos grave, sem aumento. Se era previsível, eu podia ter previsto. Não previ, mas podia ter previsto. Era previsível. Eu recebo a pena do crime menos grave, aumentada da metade. O cara que foi lá e cometeu o crime mais grave, é óbvio que ele vai responder pela pena do crime mais grave, né, gente? E pra terminar, professora, e se esse cara que quis cooperar dolosamente pro crime diverso, que é o crime menos grave, o cara foi lá e cometeu o mais grave? E detalhe, ele foi lá e cometeu o mais grave, e você que cooperou a princípio pro crime menos grave, previu, não era previsível só não, era previsível e você previu que ele ia cometer o mais grave. Previu, não fez nada pra impedir, inclusive se você previu e não fez nada pra impedir, é diferente das situações anteriores, eu posso responder no crime mais grave. Mas para isso, eu tenho que ter previsto o crime mais grave e não ter feito nada para impedir. É diferente do que o 29, parágrafo 2º tá falando. O parágrafo 2º tá falando de uma hipótese em que era previsível mais grave, mas eu não previ. Era possível de prever, mas eu não previ. Aí eu pego a pena do menos grave e aumento da metade. Agora eu tô falando de uma situação que eu previ. Eu cooperei pro menos grave, mas previ o mais grave. Previ, vi que ia acontecer e não fiz nada. Posso responder no mais grave com ele, porque agora eu previ e podia ter impedido, não impedir, ok? Posso vir a responder o mais grave. Beleza? Então, acabamos a matéria de cooperação dolosamente diversa, que tá no 29, parágrafo 2º. A nossa próxima aula ainda é a aula de concurso de pessoas. Eu vou começar a trabalhar com vocês uma matéria, que é a matéria de comunicabilidade de elementares e circunstâncias, que é a matéria que tá no artigo 30, uma matéria super importante. E ainda vou falar mais umas situaçõezinhas de autoria, coautoria, no próximo bloco. Tchau, tchau, até o próximo.